Olá, sou Tânia Ramires, sou expert em processo de desenvolvimento de software, focado na qualidade de software. Estou aqui para trazer para você um pouquinho sobre o papel do analista de qualidade ou o profissional responsável pelo Quality Assurance no desenvolvimento de software. Se você atua no desenvolvimento, gostaria de migrar para essa área, ou se você é um estudante que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o papel desse profissional, assista esse vídeo e conheça um pouquinho sobre as áreas que esse profissional atua no mercado de trabalho. Quality Assurance, conhecido como QA, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do software, garantindo que o produto final atenda aos requisitos do cliente e seja entregue com a mais alta qualidade possível. Claro que a qualidade do produto depende de todo um processo, depende de todo o time de desenvolvimento, mas esse profissional, ele é o responsável por avaliar se o produto entregue está com muitos bugs, ou se de fato o requisito solicitado foi implementado. Então é ele que vai ficar de olho na qualidade do produto, ele que vai ficar de olho se realmente está funcionando, no tempo de resposta adequado, né? Que a gente avalia também se de repente o software está muito lento, você clica não acontece nada, ou se você clica demora demais, trava o software. Então esse profissional atua nessa área, analisar o que foi entregue e garantir que a funcionalidade final entregue ao cliente tenha a qualidade mínima adequada para a utilização. O QA trabalha, por conta disto, o QA trabalha em estreita colaboração com as equipes de desenvolvimento para identificar ou solucionar problemas antes da entrega. O ideal é que esse profissional atue desde o início do processo, lá na etapa de requisitos, validando se o requisito solicitado pode ser atendido ou está de acordo, né, com questões de legislação, se está de acordo com o propósito do cliente, até o final na cadeia de desenvolvimento, quando de fato a gente coloca aquele software em produção. Qual a definição que o mercado entende como Quality Assurance? Primeiro, as áreas de atuações são três, né? Podemos separar em três grandes áreas de atuação. A primeira é a garantia da qualidade, o QA responsável por estabelecer e implementar processos e procedimentos para garantir a qualidade do software em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. É ele que vai ficar de olho nas etapas, inclusive sugerir melhorias no processo, como, por exemplo, a implementação de testes unitários. Ele é responsável por auxiliar a equipe nisso, até indicando os pontos mais adequados, onde a gente precisa de fato automatizar o teste e outros não. Prevenção de defeitos, o objetivo do QA é identificar e corrigir problemas antes que eles cheguem ao cliente, evitando custos e atrasos adicionais. Por isso que esse profissional é tão requisitado e muitas vezes a gente trabalha com automação, justamente para a gente garantir que, dada que a gente fez uma alteração na funcionalidade, em uma determinada funcionalidade, que todo o resto continue funcionando da maneira adequada. E por último, melhoria contínua. Também trabalho para melhorar constantemente os processos e práticas de desenvolvimento, a fim de aumentar a eficiência e a qualidade geral do software. Por exemplo, se está acontecendo muito bug, a gente precisa rever o que está acontecendo para que de fato o número de bugs nessa sprint ou nessa bateria de teste, nessa release, aumentou. Né? O que foi feito? O time é novo, o time tem deficiência técnica, o time não entendeu os requisitos. O que está acontecendo para esse número de bugs ter aumentado? Então é ele que fica de olho para apontar esse tipo de informação e sugerir melhorias, claro, ao processo. E qual a importância do QA no ciclo de desenvolvimento? Primeiro, a redução do custo. É muito menos custoso durante o desenvolvimento, até antes dele, o profissional identificar um defeito, do que quando o software foi para a produção, ou se identificar esse defeito lá no finalzinho da cadeia de todo o desenvolvimento. Então, esse profissional ajuda a identificar e corrigir problemas de forma mais rápida e econômica
durante o desenvolvimento, evitando custos maiores com a correção de erros em etapas posteriores. Segundo, confiança do usuário. Uma abordagem robusta do QA garante que o software entregue seja confiável, estável e atenda às expectativas dos usuários, fortalecendo a confiança do produto. Por exemplo, já atuei em empresas que na hora que eu peguei aquele software já em andamento, estava cheio de bugs e o cliente vivia reclamando. Após a gente implantar, após a realização de teste, implantar automação, foi notável que a qualidade melhorou, pois o próprio cliente acabou voltando os elogios para a gente, falou assim: nossa, o número de erros foram reduzidos, né? Falei, então, foram reduzidos porque a gente implantou um processo robusto e adequado para que a gente identifique o erro antes de entregar para o cliente final. E claro, aumento da produtividade. É muito chato, ninguém quer entregar alguma coisa com defeito, né? E à medida do possível que a gente vai melhorando o nosso processo, consequentemente a gente aumenta a produtividade, né? Ao identificar e resolver problemas de forma ágil, o que permite que as equipes de desenvolvimento se concentrem em tarefas mais produtivas, acelerando o ciclo da entrega. Principais responsabilidades do time de QA ou do profissional de QA. É muito comum a gente ter um time de QA direcionado, né, para atuar na empresa em várias frentes de software e melhorar o processo de uma maneira geral. Primeira coisa, planejamento do teste. Antes de você sair testando, antes de você sair clicando em tudo para ver se tem defeito, a primeira recomendação é que você planeje o que deve ser testado, o que não deve ser testado, o que deve ser automatizado, o que não deve ser automatizado. Então é importante definir estratégias, casos de teste e métricas de qualidade para o projeto. Que aí você consegue avaliar ao longo do tempo o quanto aquilo melhorou ou não. A automação do teste, desenvolver e manter script de teste automatizado para aumentar a cobertura e eficiência, isso é muito importante, porque é muito comum a cada manutenção do software uma funcionalidade impactar numa outra. Então é importante ter essa rastreabilidade e mais do que isso, para que toda vez você não tenha que testar o software inteiro, você tem um script ali automatizado que sai analisando todas as funcionalidades e aponte os possíveis problemas. Isso ajuda muito no trabalho de garantia da qualidade. 3, monitoramento da qualidade. Não adianta nada eu automatizar o teste e não olhar, não analisar o que está acontecendo, analisar os bugs, não apresentar indicadores que auxiliem a gente nesta melhoria processual. Monitoramento da qualidade, acompanhar indicadores chaves de qualidade, apresentar relatórios sobre o status do projeto. E, claro, por último, não menos importante, melhoria contínua, oportunidade de melhoria no processo de QA e sugerir implementações, não só no processo de QA, mas no processo de desenvolvimento em si. Né? Por exemplo, montar uma cadeia de tal forma que antes ou durante um possível commit a gente faça um mínimo de testes, mock testes, para garantir que tudo continua funcionando da forma prevista. Quais as técnicas e metodologia utilizada pelo QA? Bom, testes manuais, não tem como fugir dos testes manuais, eles são importantes, são necessários, importante teste visual. Então, por mais que muita gente fala, ah, não, a gente tem que automatizar tudo, sempre vai existir teste manual, né? Testes exploratórios, testes voltados à análise do negócio, onde ele vai olhar, né, se as telas estão coerentes, se um relatório apresentado numa tela está condizente com todo o resto do sistema, se não há divergências. Então, esse tipo de teste é fundamental até para garantir a confiança no que a gente está apresentando. Então, a execução de testes exploratórios, validação dos requisitos por meio de interação direta com o sistema. 2, teste automatizado, facilita muito a vida. Às vezes você fala, nossa, mas eu vou automatizar todo o software. Não necessariamente. Você vai automatizar as funcionalidades mais importantes, mais utilizadas, e claro, que mais tem bug, que está mais sujeita a bug. Ou aquela de maior risco, olha, essa funcionalidade aqui não pode falhar. Então é nela que a gente vai investir as automações para fazer os devidos testes de regressão.
Criação de scripts de teste, de regressão, de desempenho e integração para garantir a consistência do software. Teste de desempenho também é fundamental. Não adianta nada a gente ter um software maravilhoso implementado de forma adequada, mas o usuário clica no botão, demora 1 minuto para realizar uma ação que não deveria levar 1 minuto, né? E 3, metodologias ágeis. É muito comum nas equipes de desenvolvimento, como não só no processo de qualidade de software, a gente trabalhar com metodologias ágeis, né? Adotar práticas ágeis, testes de aceitação e integração contínua, para a gente ter maior agilidade e flexibilidade. Como eu comentei, é importante que o QA atue em todo o processo de desenvolvimento, do início ao fim. Portanto, é importante a sua integração com as demais equipes. Ele não é um profissional isolado, ele precisa trabalhar com o time, seja os stakeholders, seja o gerente de projeto, até o desenvolvimento, inclusive na homologação, né, do nosso produto. Desenvolvimento, trabalho conjunto para entender o requisito, identificar os riscos e validações de soluções. Inclusive, apontar divergências entre funcionalidades. O que uma funcionalidade faz não deve se contradizer em relação a uma outra funcionalidade. Negócio, alinhamento com as necessidades do cliente, validação da entrega do valor esperado, é fundamental que ele compreenda o negócio ao qual ele está inserido. Principalmente para poder dialogar sobre o requisito, até conversar com o stakeholder se aquilo está adequado ou não, se aquilo está coerente ou não. Gerenciamento, participação do planejamento, acompanhamento e tomada de decisão do projeto. Isso é fundamental. No momento que está fazendo planejamento e desenvolvimento, considerar o planejamento do teste. E documentação, criação e manutenção de documentação de teste e relatório de qualidade. Quais os desafios e as oportunidades? Desafios: manter a cobertura do teste em projeto complexo, lidar com prazo apertado, integrar-se efetivamente com as equipes. Isso é um desafio muito intenso. Nesse mundo que a gente precisa entregar as coisas muito rapidamente, projetos mais complexos envolvem testes mais complexos. Então, é necessário a gente aprender, né, a lidar com esses prazos, essas exigências, justamente para que a gente possa atender todos os requisitos sem onerar o custo, sem onerar o prazo do projeto. Então, tem que ter um equilíbrio aí entre o quão rápido a gente precisa produzir e o quanto eficiente e eficaz a gente precisa entregar esse produto. E segundo, oportunidades. Adotar novas tecnologias, colaboração com os devs para implementar o teste desde o início e assumir um papel estratégico no negócio. Então, é importante pensar em teste desde o início da cadeia, né? Seja a realização de testes unitários, seja a realização de testes antes mesmo do desenvolvimento. E dessa forma a gente entregar, olha, esse teste aqui, ao final do desenvolvimento da sua funcionalidade, por exemplo, ele tem que passar. Se ele não passar, a gente precisa rever alguma estratégia, analisar se há algum bug no próprio teste, no teste também tem bug, mas é importante a gente ter essa integração com toda a equipe para que tudo funcione da maneira mais adequada possível. Bom, considerações finais, né? O que a gente pode considerar, concluir em relação ao desenvolvimento de software? O QA desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade do software, trabalhando em conjunto com as equipes de desenvolvimento e negócio. Ele vai interagir com todas as equipes, interagir inclusive na entrega do produto final, na implantação do nosso software. Melhoria contínua, está sempre buscando maneiras de aprimorar o processo e prática, a fim de entregar o software de alta qualidade, de forma cada vez mais eficiente. Claro, enfrenta muitos desafios e tem também muitas oportunidades. Embora existam desafios a serem superados, o QA também tem muitas oportunidades de se tornar ainda mais estratégico, impactante para o negócio. É isso. Se tiver alguma dúvida, alguma observação sobre o papel do Quality Assurance, basta comentar.
tá bom? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.